Que a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão, minha amiga, meu amigo. É uma alegria mais uma vez estar junto com você para partilharmos a palavra do Senhor. E eu quero convidá-lo a pegar junto comigo Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Palavra da salvação, e nós dizemos glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, é muito interessante nós partilharmos nesse momento a palavra do Senhor com a seguinte pergunta. Eu queria fazer essa pergunta a você. Se Jesus viesse pela primeira vez hoje, como seria o seu comportamento? Você pode me responder? Pois é, quero convidá-lo a pensar, quero convidá-lo a refletir junto comigo, enquanto vamos partilhando as várias hipóteses que nós estaremos apresentando a você e com certeza estaria se desenrolando e Jesus estaria realizando-as nos tempos de hoje, se realmente ele viesse pela primeira vez e estivesse no meio de nós. Com certeza, Jesus estando no meio de nós, ele iria cumprir a missão que lhe foi dada, que era anunciar o reino de Deus, anunciar o reino dos céus, anunciar a palavra do Senhor. E veja bem, esse fato é muito importante nós refletirmos, porque Jesus com certeza estaria andando de fusquinha, é isso mesmo, né? De cidade em cidade, falando do Pai, falando dos valores eternos, falando das maravilhas do alto. E Jesus não somente estaria de fusquinha, viajando de cidade em cidade, mas estaria também, e com certeza, andando de ônibus, o famoso e popular bondão, né? Para quê? Para estar perto das ovelhas e conhecer de perto a dor de cada um, de cada uma daqueles que ele ama profundamente. Jesus estaria então caminhando de bondão para conhecer de perto a você, conhecer de perto a mim. Outro fato interessante que nós poderíamos afirmar, se Jesus estivesse no meio de nós, ele não iria pedir nada a ninguém. Pelo contrário, ele iria dar. Nós lembramos isso e entendemos claramente quando vemos que no Evangelho, um dos episódios do Evangelho, é escrito justamente a afirmação de que Judas Iscariotes roubava o dinheiro da sacolinha que estava ali na comunidade dos apóstolos. E Jesus nunca o recriminou, mas no silêncio orava por ele. Jesus tinha uma postura um pouco diferente e com certeza cheia de sabedoria. Então Jesus ele não tem o foco naquilo que é material, no dinheiro. Até inclusive, né, posteriormente nós estaremos falando daquilo que condena o pregador nos dias de hoje. Que Jesus, é claro, fez o oposto e ensinou aos discípulos que com certeza seguiram os mesmos passos de Jesus. Outra característica importante, meu amigo, minha amiga, Jesus não iria se envolver com os doutores da fé, de forma alguma, e nem com as linhas modernas de pensamentos. E olha que naquele tempo existiam muitas linhas modernas de pensamentos, dos gregos, fora os outros grupos que tinha, saduceus, fariseus, escribas, doutores da lei. Existiam muitas e muitas e muitas linhas de pensamento. Jesus não se envolveu em nenhuma delas. Pelo contrário, ele falava daquilo que é do alto. Ele falava do Pai. Ele falava de valores eternos. E portanto, Jesus se afastou
dessa sabedoria humana, Jesus se afastou dessa sabedoria religiosa da época. Outra característica importante que convém-nos partilhar é com relação ao conforto. Jesus, ele não teve conforto, principalmente o conforto dos ricos da época. Jesus nasceu no meio de cocô de animal. A gruta, os bois, as vacas, ali, o presépio mostra claramente isso. Ele não teve um lugar macio, uma caminha gostosa para nascer, nasceu no meio dos animais, no meio de cocô de animal. Morou com José e Maria numa casa que era feita embaixo, portanto, podemos dizer nos tempos de hoje, um porão, lugar de umidade, lugar simples. Durante 30 anos ali ele viveu com Maria e com José. Jesus, ele não pôde usufruir da maior força que mostrava naquela época os ricos, quando traziam as águas do mar através de arqueodutos que passavam por dentro das piscinas cheias de muito fogo, muito aquecido, e caía ali justamente aonde se banhava os reis e todas aquelas classes ricas da época. Jesus não teve isso. Eu acredito que ele não deva ter tomado nenhum banho de água quente, nenhuma dessas piscinas aquecidas, justamente mostrando e deixando claro para nós que o seu estilo de vida era desapegado. Ele não queria se apegar em nada, não queria se apegar no conforto, ele não queria se apegar em grupos, ele não queria se apegar no dinheiro. Ele não iria de forma alguma se apegar no dinheiro. Eu volto a repetir e frisar bem claramente isso. Por quê? Porque esse é um dos grandes problemas hoje em dia da fé. O dinheiro. Porque o dinheiro nos traz conforto. O dinheiro torna tudo mais fácil. E Jesus, ele rejeitou toda essa possibilidade da época. Todos esses conchavos que eram feitos nos meios, nos grupos ali de doutores, de pessoas inteligentes, Jesus nunca participou diretamente disso. Pelo contrário, ele estava sempre no meio do povo, e principalmente um povo simples. Ele estava no meio dos doentes, ele estava onde muitos não iam, que era no meio dos leprosos, que os leprosos já andavam, né, com um sinal, até alguns com um sininho tocando e dizendo leproso, leproso. Jesus habitava no meio dos leprosos, andava no meio das prostitutas, dos doutores da lei, andava no meio do povão simples, povão humilde. E outra característica de Jesus, Jesus não se envolveu na política da época, nem da política social da época e nem da política religiosa da época. Ele se ausentou disso, porque ele não veio para isso. A sua missão era falar do Pai. A sua missão era trazer um reino sobrenatural e espiritual. Então por que ele iria se envolver naquilo que é humano? Inclusive até Judas Iscariotes, num dos episódios, quando aquela mulher derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, Judas disse: Senhor, esse perfume é caríssimo, o salário de um ano de um trabalhador, e o Senhor permite que ela derrame isso nos seus cabelos? Poderia ser vendido esse perfume, dado esse dinheiro aos pobres. Que Jesus disse para Judas: pobres sempre tereis convosco, mostrando justamente que a missão de Jesus era espiritual. Ela não era temporária, terrena, humana, simplesmente social. Era muito mais que isso. E portanto, quero dizer a você